Olá, quer conhecer um pouco mais sobre as diferenças entre as provas de redação das particulares aqui do Espírito Santo? Então vem comigo que eu vou te mostrar tudinho que você precisa saber. Olá, eu sou a Jo, professora de redação aqui da Gama, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre algumas diferenças que vão aparecer na sua prova de redação das particulares aqui do estado. A gente vai trabalhar principalmente com aspectos da estrutura do seu texto e as temáticas que podem aparecer na sua prova. Bora lá? Vem comigo! Vamos começar falando um pouquinho sobre a EMESCAM. Assim como outras redações que a gente já está acostumado, o gênero textual aqui é o dissertativo argumentativo. Isso significa que você vai ter um tema em que precisa apresentar alguns fatos sobre aquele tema e mostrar o seu ponto de vista em relação a isso, né? Se posicionar nesse texto. Por isso a dissertação e a argumentação aparecendo aí. O segundo tópico que a gente precisa se atentar é a quantidade de linhas. O número de linhas na estrutura da redação são 30 linhas. Então a gente consegue fazer aquela estrutura que a gente já está acostumado, por exemplo, no Enem. Uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Quais são os aspectos que aqui podem ser diferentes, né? Presença de repertório sociocultural e proposta de intervenção. Na grade de correção da EMESCAM, divulgada no edital, não aparecem informações relacionadas à exigência de um repertório ou de uma proposta de intervenção. Isso significa que não são fatores que serão avaliados no seu texto. Eles podem ser avaliados junto com outras características, como, por exemplo, coerência, adequação ao tema, mas não vai existir uma competência específica para eles. Então você até pode mencionar um repertório, né, na sua redação, se isso for ajudar na contextualização do tema, se for contribuir, por exemplo, com a sustentação do seu ponto de vista, né, do seu argumento ali. Isso até pode aparecer, mas não deixe que seja uma preocupação do seu texto. Foque em outras características que vão ser analisadas, como, por exemplo, a abordagem do tema, o processo de coesão, a adequação à língua, né, a norma ali da língua portuguesa. Então, esses aspectos são mais importantes. Na proposta de intervenção, se você quiser, de fato, mostrar uma solução ali para o problema, você até pode, mas não é interessante que você dê muitos detalhes para essa proposta, para não parecer muito com aquela proposta de intervenção do Enem. Então você pode colocar ali uma ação para ser resolvida com uma finalidade, de uma maneira, digamos, breve e sucinta assim. Em relação ao tema, você pode ter um cuidado aqui em analisar temáticas que estão mais atuais, digamos assim. Então pense aqui na EMESCAM que ela sempre vai cobrar alguns assuntos que estão em alta durante aquele ano, que normalmente foram muito discutidos, então ela tem esse caráter mais atual, digamos assim. É muito importante que você se mantenha atualizado em relação às temáticas que foram abordadas sobre saúde ao longo do ano. A prova da EMESCAM tem essa característica. Se baseando nas últimas provas que a gente teve, ela tem o hábito de cobrar temas relacionados à saúde que foram discutidos ao longo do ano. Então a minha dica é, tenha atenção a essas temáticas, procure estudar um pouquinho sobre esses fatores que apareceram ao longo do ano aí. Já em relação ao VV, a gente precisa falar um pouquinho sobre alguns aspectos dessa estrutura. A gente pode manter as mesmas características aqui da EMESCAM, então existe essa semelhança, né? O texto é dissertativo argumentativo, você expõe ali alguns fatos sobre um determinado assunto, depois argumenta, mostrando seu ponto de vista em relação a esse tema, e a estrutura de 30 linhas se permanece aqui. Então você pode fazer uma introdução, 2 desenvolvimentos, uma conclusão, como a gente já está habituado a fazer em outras provas, que também cobram esse mesmo número de linhas. Agora, em relação aos aspectos que são analisados no seu texto, a gente também tem as mesmas características, adequação à norma culta, coesão, coerência, adequação ao tema. Então esses aspectos continuam a ser avaliados aqui. Em relação à presença de repertório e proposta de intervenção, não existe ali um direcionamento específico para que isso apareça no seu texto, mas você pode colocar um repertório, pode fazer uma proposta de intervenção, assim como você faria na EMESCAM. Mas não deixe que isso seja uma preocupação do seu texto, Então você pode mencionar um repertório ou outro ali para contextualizar o tema, para contribuir com a sustentação do seu ponto de vista, mas isso não tem que ser uma premissa adotada ao longo de todo o texto, uma preocupação. Mesma coisa com a proposta de intervenção. Não é comum que exista aqui essa recomendação para que seja feita, essa proposta. Mas fique atento sempre à leitura ali da proposta de redação, e das instruções que são dadas ao longo da prova. Se isso estiver muito explícito nessa instrução de que você precisa fazer uma proposta de intervenção, a partir disso você faz. Mas ela
ela não vai ser necessariamente cobrada como no Enem, que a gente tem que colocar aqueles 5 elementos, fazer bem detalhado. Então, se você até tiver pouco espaço no final do texto, você pode fazer uma conclusão mais curta, mais objetiva. Fale da ação principalmente e para que ela vai ser feita. Isso já te garante uma boa finalização do texto. Em relação à temática que a gente tem aqui na UVV, ela trabalha também com temas atuais, né? Então eu indico que você sempre esteja atualizado. Não vai ser necessariamente sobre saúde, como aparece na MScan. Nos últimos anos até que tinha uma relação com saúde, mas não era uma relação tão direta, digamos assim. Então a gente pode estar mais aberto aqui na UVV a também estudar outras temáticas que não envolvam só esse assunto. Agora vamos falar um pouquinho sobre a prova da UNESC. Essa prova mantém o gênero dissertativo argumentativo da mesma maneira, com a opção de fazer 30 linhas. Então você pode manter a sua estrutura da mesma forma. Introdução, 2 desenvolvimentos, uma conclusão. Os aspectos analisados aqui não envolvem, por exemplo, proposta de intervenção ou repertório sociocultural, mas, assim como nas outras provas, na UVV e na MScan, você pode fazer tranquilamente, mas não deixe que isso seja uma preocupação no seu texto. Tenha atenção principalmente a outros aspectos, como adequação à norma culta, presença do tema, coesão, coerência, que são fatores que com certeza serão analisados na sua prova. Um diferencial aqui da UNESC, que não vai aparecer na MScan e nem na UVV, é a obrigatoriedade da presença do título. Isso significa que você precisa criar um título para a sua redação. Inclusive, a prova apresenta uma linha no cabeçalho exclusiva para você desenvolver esse título. Tenha atenção porque o título não é a mesma coisa que o tema, então tome cuidado para você não repetir o tema na hora de fazer o título. Ele precisa, de alguma forma, resumir a ideia central do seu texto. Em relação às temáticas que são abordadas ali na UNESC, ela não segue um padrão. Então a gente consegue perceber que alguns temas anteriores estavam relacionados a algum aspecto da atualidade, enquanto outros não tinham essa relação direta. Então aqui, claro que estar atualizado é sempre importante, mas a gente não pode adotar que provavelmente vai ser um tema atual também. Então a dica seria fazer diferentes temas de diferentes assuntos e que não sejam só temáticas atuais. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a Multivix. O gênero continua o mesmo, dissertativo argumentativo, mas a gente tem uma mudança no número de linhas. A Multivix ela disponibiliza 40 linhas. Isso significa que você tem mais espaço para desenvolver o texto mesmo, apresentar suas ideias. Nesse processo de estruturação, você tem linhas o suficientes para fazer uma introdução, 3 desenvolvimentos e uma conclusão. Então, se você quiser seguir nessa estrutura, você tem espaço para fazer esse processo. Mas se você achar que 3 desenvolvimentos pode te tomar muito tempo nesse processo, você pode continuar fazendo 2, mas você vai ter mais linhas para desenvolver melhor esses desenvolvimentos, né? Para trazer mais informações, sustentar melhor o seu ponto de vista. Só tome cuidado para você não fazer menos do que o mínimo. Na Multivix, o mínimo são 25 linhas. Então toma cuidado para você não fazer o texto muito pequeno e acabar esbarrando aí nesse tópico, né? Em relação à estrutura, os outros aspectos são bem parecidos como nas outras provas. Então, repertório sociocultural, proposta de intervenção não são necessariamente obrigatórios, desde que eles não sejam mencionados ali nas instruções. A Multivix, em alguns anos, ela trouxe como um processo de instrução essa obrigatoriedade de fazer uma proposta de intervenção, e isso vale para todas as outras provas. Então, antes de começar a fazer a redação, leia cuidadosamente todas as instruções, pois se for solicitado que é necessário fazer uma proposta, você precisa estar adequado a isso. Mas se não exigir essa proposta, você pode concluir o seu texto de uma maneira mais breve. Se você quiser colocar uma ação que poderia ser realizada, coloca uma ação com uma finalidade de maneira mais sucinta. Agora, se ele te pedir uma proposta, você pode elaborar um pouco mais, mas não chega necessariamente ao nível de cobrança do Enem, por exemplo, que precisa ter aqueles 5 elementos. Em relação às temáticas da Multivix, é importante que você fique atento ao seguinte tópico. Essa prova te apresenta 2 temas diferentes e normalmente eles são bem opostos, de assuntos diferentes também. Você precisa escolher um desses temas para fazer a sua redação. Então tenha bem atenção aí nesse momento para você escolher o melhor tema que você tem mais facilidade de discutir, que você vai conseguir trabalhar melhor. E as temáticas da Multivix, elas também não seguem um padrão aqui analisando as últimas provas, né? Elas já abordaram temáticas mais atuais, mas também já trabalharam temáticas
temáticas que não estavam sendo discutidas naquele momento. Então a dica aqui para Multivix é a mesma da Unesc, né? Procure trabalhar diferentes temas, se preparando ali com diferentes assuntos. E não esqueça que a prova da Multivix também exige a presença do título. Então você vai ter um espaço separado no cabeçalho dessa prova para desenvolver essa parte do texto. Não esqueça, porque em algumas situações, se o título for esquecido, isso pode gerar desconto de nota na grade de correção. Bom, era isso. Vocês podem perceber então que não teve tantas diferenças assim. Então você que já está se preparando, por exemplo, para o Enem ou para outra prova, você pode perceber que são diferenças bem específicas, mas é bom você ficar atento, né? Porque isso pode acabar gerando um desconto de nota. E você que está se preparando para as particulares aqui do estado do Espírito Santo, a Gama criou uma comunidade que pode te ajudar nessa reta final. A gente preparou aqui dicas de estudo para essa reta final, listas com conteúdos exclusivos e até mesmo voltados para a redação, com algumas dicas de temas, de assuntos ali que você pode trabalhar. Gostou de todo esse conteúdo? Então clica no link da nossa bio para saber um pouco mais sobre isso. A Gama também criou um e-book para te ajudar nessa reta final. O link também está na descrição, é só acessar lá. Gostou desse vídeo? Então dá o seu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as informações. É isso, gente. Beijo, tchau, tchau!